e coordenado durante tanto tempo pela doutora Carla, que eles que me ensinaram o que é unidade prática integrada. Depois, quando eu fui estudar a unidade prática integrada, eu entendia, né, tudo que a gente fazia na unidade AVC há muito tempo, promovendo o melhor desfecho para o paciente. Então, eu vou mostrar para vocês como isso nasceu de maneira orgânica dentro do São José, dentro do João Vasque e na nossa cidade, e o conceito de unidade prática integrada se aplica no AVC na nossa região. Então, reforçando aqui, todo o trabalho que eu vou mostrar aqui representa o esforço de muitos profissionais de saúde durante muito tempo na organização, mensuração e otimização da linha do cuidado do AVC na cidade de Joinville. E quando a gente pensa numa unidade prática integrada, ela deve contemplar toda a jornada do paciente com AVC, desde a educação, da prevenção primária, pré-hospitalar, a investigação, o tratamento, mas tem também o longo caminho da recuperação, da adaptação e da reintegração à sociedade. E, provavelmente, aquela intervenção que a gente faz lá no São José, em toda essa linha de cuidado que está representada aqui em azul, é a de menor impacto, a de menor valor para o paciente. E eu digo isso porque, antes de ter um AVC, esse indivíduo tinha a oportunidade de controlar os fatores de risco e diminuir em 90% a chance dele de ter um AVC. Então, se ele teve um AVC, provavelmente ele foi um paciente que não teve a oportunidade da correta prevenção pré-evento. Então, aqui talvez seja a grande oportunidade que nós temos. E depois, independente do tratamento de fase aguda, porque a minoria dos pacientes que chegam no São José vão receber algum tipo de reperfusão aguda, seja trombólise endovenosa ou trombectomia mecânica, todos eles deveriam ir para a unidade AVC, a maioria vai, e é lá que realmente a mágica acontece, que o paciente é cuidado no sentido mais amplo possível. E, a partir daí, esse início de uma jornada de reabilitação, fono, físio, TO, apoio da psicologia, porque muitos pacientes pós-AVC ficam deprimidos, assistência social, para que esse paciente possa retornar a ter uma vida, tem os benefícios sociais, se ele tiver alguma dependência, mas também que ele possa retornar à vida normal dele. Tudo isso importa mais para o paciente do que, por exemplo, o tipo de tratamento de fase aguda que ele recebeu. E isso, no contexto da população, são as condutas de maior valor. Então, o que é uma unidade prática integrada? É uma interação entre todos esses pontos, criando, talvez, uma linha de cuidado, que nasce da coordenação especializada da equipe multidisciplinar dentro da unidade AVC. O core crítico, as pessoas que entendem da doença e que entendem o que tem que ser feito da doença, nasce de um grupo de pessoas especializadas dedicadas para a doença. E são esses especialistas, não é um médico especialista, não é um neurologista vascular, é a equipe multidisciplinar que entende o paciente na sua integralidade, que vai começar a repensar o sistema e poder melhorar outros aspectos assistenciais que transbordam aquela fronteira da unidade AVC, às vezes transbordam o muro do hospital. E aí essa visão crítica, por exemplo, eu criei uma unidade AVC, mas os pacientes não estão chegando a tempo no São José para fazer o tratamento de fase aguda. E aí a gente começa a treinar o SAMU, engajar o SAMU, e começa a melhorar a estratégia de reperfusão dentro do hospital, e eu começo a melhorar a minha assistência dentro da unidade prática integrada, dentro da unidade AVC. Mas tudo isso só ocorre porque eu tenho uma visão crítica de toda a linha de cuidado e das oportunidades que existem nela. E eu tenho dados sobre o que acontece com o paciente. Não existe o eu acho que seria melhor. Não, isso aqui está ruim, é uma oportunidade de melhoria, porque eu tenho dados e a gente pode mudar isso aqui. E é enxergando dessa maneira o comportamento da população e o comportamento da nossa assistência que a gente gera benefício para o paciente. Como eu falei, a unidade AVC é o centro. Ela coordena todos os cuidados relacionados ao AVC, um time especializado, dedicado, multidisciplinar, que assume a responsabilidade pelo ciclo completo do paciente com AVC. Não adianta dizer assim, não, depois da alta não é problema meu. É problema teu, sim. Você tem que garantir que esse paciente tenha acesso para dar continuidade ao teu trabalho de reabilitação, por exemplo. Focada na gestão e aprimoramento de toda essa linha de cuidado, com uma unidade única, não vinculada a especialidades ou departamentos. O paciente é da neuroradiologia, porque fez uma trombectomia mecânica. Não, o paciente
Ele está na linha de cuidado e a trombectomia mecânica foi apenas um ponto da assistência dele, que é muito maior, mas muito maior do que isso. Então, a gente tem que entender esse contexto de continuidade do cuidado e a integralidade das demandas que o paciente tem após um AVC. A equipe multidisciplinar possui a chance de realmente perguntar e entender aquilo que mais interessa para o paciente, através de cuidados coordenados e fornecer melhores alternativas terapêuticas para que o objetivo de saúde seja alcançado. Por que ela é o centro da unidade de prática integrada? Porque ela é organizada para a necessidade do paciente, tem o foco na experiência do paciente. Só interno na unidade de AVC é paciente com AVC e AIT. Pode ser AVC isquêmico, hemorrágico, mas é só paciente com AVC. Centro da tomada de decisões do acesso a outras áreas. É na unidade de AVC que define. Pede um parecer para o Dr. Pedro para fazer um stent de carótida, por exemplo. Não é o Dr. Pedro que vai lá e fala, eu vou botar um stent nesse paciente. É a unidade de AVC que me aciona com a conduta ideal para aquele paciente, porque ela entende a necessidade do paciente. Reabilitação precoce, educação dos pacientes e familiares, que é tão importante na prevenção secundária, aderência na prevenção secundária e o follow-up personalizado, com, por exemplo, informações que a gente tem hoje de ansiedade, depressão, no follow-up extra-hospitalar desses pacientes. Na unidade de AVC, acontece visitas à beira do leito da equipe, pelo menos 3 vezes por semana, aqui em Joinville é mais do que isso. Apresentação mensal de indicadores e aí a importância dos dados. Apresentar indicador não é fácil, porque às vezes alguma coisa está fora da meta lá. E aí as pessoas tendem a dizer, mas não fui eu, ou foi ele, não é para apontar dedo. Nós temos que entender que o paciente precisa de melhoria dessa linha de cuidado, quais são as oportunidades que nós temos aqui para voltar a entregar um resultado melhor para esse paciente. E encontros mensais e semanais, mensais formais e informais, para melhoria do processo, escutar a equipe, é importante a interação entre todos. A unidade de AVC, você sabe, não é uma UTI neurológica, e o Dr. Henrique mostrou uma variabilidade importante de internação de AVC em UTI. A Juliana Safanelli, nossa enfermeira especialista em custo, demonstrou que internar em UTI, daí a Ju, custa 2 vezes mais do que na unidade de AVC. Sendo que a unidade de AVC é a conduta 1A para o paciente. É a melhor conduta para esse paciente. Na maioria das vezes, internar um paciente com AVC na UTI é deletério, o paciente não precisa de cuidado de UTI. A não ser os casos mais graves, AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide, mas na maioria dos pacientes com AVC não precisa de UTI. E eu gasto recurso numa intervenção de baixo valor para o paciente, e depois eu falo, mas não tem dinheiro para reabilitar. Mas tu interna todos os pacientes na UTI que não tinham necessidade de UTI, e gasta milhões de reais ali, e aí depois não vai ter dinheiro mesmo para reabilitação. Então, essa unidade de AVC, tem as pessoas críticas que moldam esse cuidado. Como eu acabei de falar, é uma de evidência, deve ser ofertada para todos os pacientes. E quando eu tenho essa linha de cuidado, eu começo a me preocupar com treinamento, implementação da prevenção e educação na comunidade, como é feito hoje, a Associação Brasil AVC tem um papel fundamental nisso, de educar nas escolas, de gerar conhecimento, gerar o awareness, de o que fazer se eu tiver um sintoma de AVC. A comunidade de Joinville, os profissionais de saúde já entendem que existe um serviço de referência, o SAMU leva todos os pacientes com AVC para o São José. Por quê? Porque lá é o centro de referência, e isso já está sedimentado na nossa população. Controle dos fatores de risco, das doenças crônicas, o screening de fibrilação atrial, que é o projeto FA-SUS, que é desenvolvido em Joinville na atenção primária. No pré-hospitalar, capacitação contínua, indicadores de tempo e taxa de utilização do serviço. Em Joinville, a maioria dos pacientes que chegam no hospital em emergência usam o SAMU. Isso é muito bom, porque nós temos um serviço de atendimento pré-hospitalar que é efetivo na nossa cidade e que tem várias carências, mas que é muito bom para o AVC e que ele prova que ele gera um impacto positivo na conduta, na sobrevida do paciente com AVC e no retorno a uma vida independente, porque os pacientes que vão com o SAMU têm muito mais chance de receber tratamento de fase aguda, reperfusão cerebral, do que quando vão por meios próprios. Dentro do hospital, primeira coisa é a pertinência do cuidado, uma equipe crítica que sabe o que é bom para o paciente. E aí, se alguém fala assim, não, eu vou botar um stent nesse paciente, eles vão falar, não, só um pouquinho, esse paciente não tem indicação. A gente discute isso muito, a gente discute muitos casos com toda a equipe para chegar no que é melhor para o paciente, para entregar para ele aquilo que é pertinente para ele, o que vai mudar com a história da doença dele no retorno à saúde. E não qualquer intervenção que, eu acho que tem que botar, então faço. Não, tem que ser muito pertinente antes de tomar qualquer decisão em saúde. Tempo de internação, indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde e pela World Stroke Organization. Na reabilitação, nosso problema é acesso, a gente vem lutando com isso, pertinência, que só os pacientes que realmente precisam, eles têm que ter prioridade, e resultado, porque não adianta só fornecer o acesso e não saber se está funcionando.
segmento de indicadores na prevenção secundária, com reinternação, utilização de recursos de saúde, e depois reinserção social, reinternações e utilização dos recursos de saúde hospitalares, e o follow-up de 5 anos com desfechos relatados pelos pacientes, triagem de depressão, ansiedade e o impacto econômico, socioeconômico no paciente e na família. Tudo isso faz parte da linha de cuidado. Esses últimos dados do contexto socioeconômico, custo e follow-up de longo prazo, feito pelo registro de dados chamado Joinvasc, que todos os senhores conhecem. Quando eu tenho isso, eu tenho os indicadores de estrutura, processo, resultados, qualidade, segurança, mas principalmente custo e desfechos relevantes para o paciente durante todo o ciclo de cuidado. Então, eu tenho uma visão muito ampla do que está acontecendo com o paciente, que me permite gerir melhor o cuidado do paciente com AVC, permite que eu melhore os pontos de fragilidade, e isso são oportunidades que a gente vem aproveitando, claro, com o apoio, e agradeço o apoio da gestão de saúde de Joinville, que sempre entendeu isso e vem cada vez mais apoiando e usando esses dados para promover a saúde na nossa região. Dentro dessa atenção primária, existem várias oportunidades, como eu falei para vocês, 90% dos casos poderiam ser evitados, então aqui a maior oportunidade de valor no AVC. A fase aguda, a gente trata muitos pacientes com AVC agudo. Nossa cidade tem índices, olha que legal isso, os índices de tratamento de AVC agudo em Joinville são semelhantes aos índices da Alemanha. Então, quer dizer, os pacientes que têm AVC agudo em Joinville têm uma chance muito semelhante à população da Alemanha, que é o país mais organizado no mundo para tratamento do AVC, de receber tratamento de fase aguda, por exemplo, trombólise, trombectomia. O que a gente está lutando é para que esse acesso seja contínuo e sem nenhuma falha na assistência. Por exemplo, a RTPA é fundamental para aqueles pacientes que chegam até 4h30 no hospital. A trombectomia é fundamental para os pacientes com oclusão de grande artéria, os AVCs catastróficos, que cheguem até 24 horas no hospital. Mas só tratar o paciente não adianta, e eu tenho que ter esse link com o cuidado pós-hospitalar, garantindo o acesso à reabilitação e às estratégias de reinserção social. Porque o que interessa para o paciente, a doutora Márcia acabou de mostrar, é a diferença entre uma vida saudável, uma vida independente, e uma vida com dependência física, uma vida que de incapacidade, que nós, como profissionais de saúde, não conseguimos captar isso, não conseguimos entender o quão grande é esse sofrimento para o paciente. E aí, aqui, sugerindo uma agenda de implementação da Unidade de Prática Integrada de AVC, organizar a linha de cuidado a partir da unidade de AVC, mensurar e exibir indicadores de processo de desfecho relevantes para o paciente e de custo, é importante o custo aqui, apoio administrativo e institucional na capacitação contínua das equipes e do time da unidade de AVC, sendo vetor de conhecimento e cultura dentro do hospital e depois transbordando as fronteiras do hospital, integrar os diversos pontos de atendimento extra e intra-hospitalares através de protocolos e treinamentos, expandir a abrangência geográfica do serviço, ganhando volume e demonstrando a excelência do centro de AVC. Hoje, o Hospital Público de Joinville, o Zequinha, trata 83% dos AVCs de Joinville. Mas, poxa, Joinville tem uma cobertura de saúde suplementar de quase 40%. Por que a população vai para São José? Porque sabe que lá é melhor, lá tem uma 24/7, funciona, e isso realmente é muito gratificante ter um serviço público que demonstra resultado e que a população confia. Isso é raro no Brasil. Integrar todo o manejo no ciclo de cuidado numa plataforma de TI abrangente e acessível, e esse aqui talvez seja o nosso grande calcanhar de Aquiles, dados, gerenciamento de dados, criando informações que sejam utilizadas para a melhoria do ciclo de cuidado, ainda são um objetivo que nós nos frustramos. Há muita fragmentação e o pessoal do Joinvasc gasta muita energia coletando dado e tentando entender dado, melhorando dado, para que a gente possa ter minimamente uma visão de toda a linha de cuidado. Então, a gente tem que melhorar bastante nisso, mas isso é um desafio que existe no mundo todo. E quando eu tenho isso estabelecido, eu consigo pegar todas essas informações e mensurar os desfechos que são estratificados pelo subtipo do AVC, etiologia, idade e comorbidade. Eu tenho essa publicação mensal de indicadores para os gestores, para a equipe multidisciplinar e para a BAVC. Então, não é só os profissionais de saúde ou o gestor que têm acesso ao indicador. Os indicadores também vão para a Associação Brasil AVC, para que a sociedade civil, o paciente, entenda como está e quais são os pontos que poderiam ser melhorados. E aqui a participação fundamental da BAVC nessa linha de cuidado. E aí a gente analisa todos esses dados, todas as informações, todos os inputs do gestor, profissional da saúde, do paciente, e cria uma análise que pode ser descritiva,
mostrando uma fotografia de como está, pode ser preditiva, pensando em quais são os pacientes em risco de ter a doença, ou até mesmo prescritiva, que é evitando efetivamente que aquele paciente tenha um AVC, como é o caso da triagem da FA no FA-SUS. E isso gera ciclo de aprendizado, melhorias incrementais, que vão retroalimentar a unidade prática integrada, e isso melhora o sistema e gera mais inputs, e esse ciclo contínuo que vem sendo desenvolvido há mais de 25 anos em Joinville, gera os resultados que a gente teve nesse ano, que foi realmente espetacular, né? Respeitando a tragédia humanitária do Covid-19, Joinville, primeiro, foi premiado como o principal case de valor em saúde no mundo pelo VBHC Prize 2021, e esse é o mérito de toda essa linha de cuidado desenvolvida na unidade prática integrada, com participação dos gestores, pacientes, comunidade e profissionais da saúde. E agora, nessa semana, nós fomos certificados pela World Stroke Organization, Organização Mundial de AVC, como um centro avançado de tratamento de AVC, cumprindo todos os critérios de qualidade e desempenho preconizados nas melhores práticas para manejar um paciente com AVC. No Brasil, foram 4 hospitais: o Hospital Albert Einstein, o Moinhos de Vento em Porto Alegre, o Hospital da USP de Ribeirão Preto e o nosso Zequinha. Então, é realmente um orgulho que, no SUS, a gente possa entregar um serviço avançado e certificado nas melhores práticas, promovendo para o paciente e para a comunidade aquilo que existe melhor hoje no mundo no manejo da doença cerebrovascular. Para encerrar, uma frase do professor Mulgrave, vocês viram que ele é muito influente na nossa vida, realmente a gente aprende muito com ele. A crise que enfrentamos não será resolvida com mais ciência ou mais dinheiro. O que é necessário são novos sistemas de tomada de decisões, de gestão de cuidado e uma nova cultura voltada para o paciente e com aversão ao desperdício. Muito obrigado.